uma crise financeira talvez não atinja todos, uma crise na educação talvez não atinja todos. Existem algumas crises que elas são limitadas quanto à sua abrangência a algumas castas sociais. Mas quando nós, até pela história social da humanidade e até pela história da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que uma pestilência ela atinge todas as camadas sociais, seja ela baixa, seja ela média ou seja ela alta. Então acredito que a mensagem que nós vamos ler, ela nesses últimos dias tem sido muito pregada, mas eu quero também nesta noite trazer algo da parte do Senhor no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, no versículo 12 ao 16. Uma promessa que Deus fez ao povo, não somente a Salomão, mas essa promessa dita por Deus a Salomão estenderia todo o seu povo. E nós vamos meditar aqui nesta noite. Versículo 12 ao 16 é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, porque ela revoga promessa para nós. Nós já aqui falamos que nós somos peritos em gravar passagens bíblicas que diz a nosso respeito, que fala ao nosso respeito. Isso dado talvez pelo evangelho humanista, individualista, que nós temos ouvido nesses últimos tempos. Tem sido muito pregado. Então, dentro dessa cultura de vitória, de bênção, então nós vamos ver que nós estamos sendo educados a guardar, até a palavra de Deus que guardamos são passagens bíblicas que falam sobre nós, e não sobre Deus. Então nós vamos ver que é um evangelho de interesses pessoais que nós vivemos. Mas nós vamos ver que todas as promessas de Deus, elas estão condicionadas, tá? Não existe promessa de Deus que seja incondicional. Todas as promessas estão condicionadas à resposta que nós damos a Deus. Então, a nossa resposta, Deus ele já projetou, Deus arquitetou, já concluiu o plano da salvação, e agora ele aguarda a nossa resposta, e segundo a nossa resposta, ele vai reagir à nossa resposta. Então, Deus ele sempre reage à resposta do ser humano, que dá a ele. Diz assim a palavra do Senhor. Se você na sua casa abriu a sua Bíblia, no 2º livro das Crônicas, no capítulo 7, do versículo 12 em diante, vai nos dizer a palavra do Senhor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, meus queridos? Podeis tomar o seu assento. É esta palavra que nós
aqui vamos explanar, expor e resumidamente, em rápidas palavras, não quero tomar muito o seu tempo, mas eu quero compartilhar com você essa passagem bem conhecida, lida, cantada, ela faz parte de hinos, então ela não é estranha para os nossos ouvidos. É a promessa de Deus. O povo se empenhou, o povo se esforçou, desde os dias de Davi, pai de Salomão, quando ele pôs no seu coração, ele teve um desejo de construir para Deus uma casa, e o Senhor lhe impediu, porque suas mãos eram sujas de sangue, pois Davi era um guerreiro. Mas Deus deu a Davi o privilégio dele poder ajuntar parte do material, e também de Deus chamar o seu filho, a sua descendência, para concluir ou executar aquilo que Davi já estava desejoso a fazer, que era uma casa para Deus, porque Davi, ele dizia: enquanto eu habito em palácio, a casa de Deus, a presença do Senhor está em tenda. Mas nós vamos ver que o Senhor não permitiu que Davi executasse aquele plano, mas estendeu esta condição para o seu filho Salomão, e nós vamos ver que o povo já se esforçava desde os dias de Davi a juntar o material, a fazer todos os preparativos para a construção deste templo. E nós vamos ver que não só foram as doações, mas ali milhares de pessoas trabalharam na construção deste templo. O templo que durou 7 anos, a construção deste grande edifício, que foi uma das maravilhas do mundo antigo. Tamanha beleza, a obra arquitetônica que foi desenhada, aquilo que Salomão ele colocou com a sua sabedoria já no templo. E nós vamos entender, meus queridos, que por este esforço, a todo o desejo, a expectativa do povo, ela não poderia concluir de forma melhor, não poderia acabar de forma mais majestosa do que Deus receber a oferta do seu povo. Quando a Bíblia vai dizer que Salomão acabou de construir a casa de Deus, ele começou a sacrificar dezenas e dezenas de novilhos, de ofertas que foram oferecidos num grande sacrifício. O povo estava eufórico, o povo estava animado, o povo estava alegre, o povo estava exuberante, regozijante, e ficou muito mais ainda quando Deus recebeu a oferta do povo. Deus recebeu o sacrifício do povo, e Deus não só recebeu o sacrifício, o esforço, aquela construção como casa de Deus, como também Deus agora vai aparecer para Salomão e vai dizer para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração, porque Salomão faz a oração a Deus dizendo: Senhor, se os céus se cerrarem, se houver fome, se os inimigos se levantarem, se a peste vir sobre a tua terra, e começou a expor as dificuldades, e se nós nos comparecemos a esta casa, e nós orarmos, e nós buscarmos a tua face, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, e sara a nossa terra. Então Deus vai, em resposta a Salomão, Deus vai dizer para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração, eu ouvi, eu estava atento às palavras da tua boca e do teu coração, eu ouvi cada palavra, ouvi a tua oração, e eu escolhi este lugar. Porque na verdade, meus amados irmãos, aquele lugar não foi um lugar que Davi escolheu e nem que Salomão escolheu. Aquele lugar já estava preparado por Deus antes de Davi e Salomão nascerem, no Monte Sião. E ele vai dizer o seguinte: eu escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então a Bíblia vai dizer que o
templo, a casa de Deus, ele não tem outro propósito a não ser para sacrifício ao Senhor. Casa de Deus não é ponto de encontro de amigos. Casa de Deus, meu querido, não é lugar aonde nós viemos aqui passar tempo, ou viemos aqui somente para rever os irmãos ou para passear. Não, meus queridos, casa de Deus é lugar de sacrificar ao Senhor, de oferecer a Deus sacrifícios de louvores, sacrifícios espirituais em louvor ao nosso Deus. Ele vai dizer: eu ouvi a tua oração, Salomão, e se eu cerrar o céu, ou seja, se eu permitir que o céu se feche, e não caia chuva, e o solo fique seco, os rios se sequem, e a terra não dê o seu fruto, e consequentemente não dê colheita, e venha a carestia, a pobreza, a dificuldade, os animais morram, e se os gafanhotos virem comer a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, ele vai dizer: todas essas situações desfavoráveis, todas estas intempéries, todas essas dificuldades que o povo poderia passar, Deus vai dizer: se o povo estiver enfrentando a seca, se o povo estiver enfrentando pragas, se o povo estiver enfrentando derrota, se o meu povo estiver passando por pestilência, por doença, e se esse mesmo meu povo que se chama pelo meu nome, se eles se humilhar, orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então, ele é muito significativo, porque esse advérbio indica uma ação antes que promoveu uma reação. Esse advérbio então é uma reação, não é uma ação. Ele é um indicativo de uma reação. Deus está pronto para reagir à ação do ser humano. É o homem, a decisão. Nós ouvimos aqui os nossos amados irmãos muito felizes na sua palavra, até porque nós aqui falamos pelo Espírito, não é só o pregador, mas os irmãos que estão dando a porção já da palavra de Deus, eles disseram: a escolha é nossa, a escolha é nossa, nós escolhemos. O que nós vamos escolher? Qual vai ser a minha e a sua decisão? Meu querido, saiba de uma coisa: o Senhor Deus está sentado no seu trono, e Ele está de olho, observando a sua escolha, porque aquilo que você escolheu fazer, Ele vai reagir do céu. E Ele colocou essa condição: se o meu povo, ele ter essas atitudes, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o que eu quero, meu querido, como a gente tem, o ministério da gente é mais estrutural, eu não quero aqui estragar o prazer de ninguém, mas eu quero aqui expor a verdade da palavra de Deus. Porque às vezes nós pulamos, o negócio aqui é tão bom que parece passe de mágica. Parece mágica, nós estamos vivendo a sombra desse Covid, a sombra destas pestes, não só esse, mas de muitas outras que estão assolando a nossa população. E parece que é um passe de mágica, é só todo mundo ir para a igreja, colocar o joelho no chão, chorar, orar, que Deus vai resolver tudo. Espera aí, não é bem assim. Existem algumas condições. A promessa não é para todos. Não que Deus, Ele tem preferidos. Não que Deus, Ele escolhe uns para beneficiar e outros para ter infortúnio. Mas quando nós dizemos que esta promessa não é para todos,
significa, meu querido, que nem todos estão aqui enquadrados dentro da palavra de Deus. Nem todos estão preenchendo os requisitos dentro da palavra e não querem preencher. Porque a promessa do versículo de número 14 começa dizendo o seguinte: se o meu povo, olha o pronome aqui de posse, pronome possessivo, o meu, se o meu povo, então não é todo o povo. Para você ter uma ideia, meu amado e querido, que me ouve, segundo a demografia que nós aí estudamos, existe mais ou menos 191 povos na Terra, 191 países na Terra, são todos povos. Então existe todo um povoado, homens de todas as tribos, línguas, 191 povos, 6.500 línguas dentro do mundo. Mas quem é que Deus vai ouvir? São estas 191 nações? Queria Deus fazer isso? Eu não tenho dúvida, meu querido, porque a Bíblia vai dizer que Deus deseja que todo homem se salve. Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento, mas o problema é que nem todos querem a Deus, nem todos querem se enquadrar na vontade de Deus. Então, quando a Bíblia diz o meu povo, ele está dizendo o meu povo peculiar, o meu povo que eu escolhi, o meu povo que é diferente, o meu povo que anda comigo, o meu povo que tem compromisso comigo, aqueles que são meus filhos e que eu sou pai deles. Esta é a mensagem de Deus. Aí você diz, então, como eu posso identificar um povo? Olha, um povo se caracteriza por sua cultura, por seus hábitos, pelas suas manias, por aquilo que eles seguem, por aquilo que eles gostam. Então o povo, cada povo, ele se identifica de uma maneira. Só para você ter uma ideia e uma noção do que nós estamos pregando, meu querido, eu quero dizer o seguinte: por exemplo, nós temos vários povos. O povo brasileiro, como que o povo brasileiro, como que se caracteriza o povo brasileiro? Todos nós já ouvimos, crescemos com aquela frase, né? Jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, ele é famoso no mundo inteiro. Mas ele não traz só aspectos negativos. O jeitinho brasileiro lá fora não significa somente aquele jeitinho que você já conhece, de se beneficiar, de tirar proveito, de querer levar vantagem em tudo, que esse é um mau jeitinho, por sinal. Mas o jeitinho brasileiro também indica que o povo brasileiro é um povo de alegria, é um povo simpático, é um povo dinâmico, é um povo, meu querido, que é agradável. Isso indica que o povo brasileiro é um povo do improviso. Ele é conhecido por ser um povo festeiro. É só nós olharmos dentro do nosso país quantos feriados nós temos, quantas festas nós temos. Nós temos festa de carnaval, nós temos festas juninas, nós temos folclore, nós temos tantas festas, meu querido, e etc. Aí vai. Então o povo brasileiro é um povo alegre, um povo de festa, que é conhecido lá fora. Já o povo americano, não. O povo americano, eles são conhecidos pela sua pontualidade. Eles comparecem na hora marcada, são pontuais, são patriotas, são
são consumistas. Então, são alguns hábitos, algumas culturas que caracterizam um povo. Se você for estudar o povo francês, por exemplo, o povo francês, ele é conhecido pela sua educação, pela sua ética, a sua etiqueta. E não somente isso, eles são notáveis pela sua cordialidade, valorizam muito a gastronomia. Quem não conhece a gastronomia francesa, eles são peritos em degustação de vinhos. Então, estas coisas, elas caracterizam e diferenciam um povo do outro. Agora, trazendo para a palavra de Deus, Deus também tem o seu povo. Agora você vai dizer o seguinte: qual é o povo de Deus? O povo de Deus está misturado no meio do mundo? Sim, o povo de Deus está espalhado no mundo, mas misturado não. Misturado não, porque o povo de Deus é exclusivo, o povo de Deus é separado, o povo de Deus é escolhido, o povo de Deus tem as suas marcas próprias, ele foi marcado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então nós vamos ver, meu querido, algumas marcas, quando Deus diz: se o meu povo, porque se tem o povo americano, se tem o francês, se tem o inglês, se tem o alemão, se tem o russo, se tem o brasileiro, Deus tem o seu povo também. Aleluia. E como que se caracteriza, como que se conhece o povo de Deus? O povo de Deus, meu querido, se conhece disso daqui, quando Deus ele diz, a sua aliança, podemos aqui qualificar como a primeira aliança que Deus fez com o povo, no livro do Êxodo, no capítulo 19, no versículo de número 5, Deus vai dizer: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então, olha o então. Olha as promessas de Deus. Agora, pois, se diligentemente, cuidadosamente, ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. É verdade, meu querido, que na realidade todo povo é de Deus. Todo povo é de Deus. Porque a Bíblia, ela é bem enfática, clara e já resume. Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, se de Deus é a terra e tudo que nela há, então todos os povos, como eu já disse, as 6.500 línguas pertencem a Deus, os 191 povos, mais as tribos, mais, meu querido, muitas nacionalidades pertencem ao Senhor. É de Deus. Por quê? Porque Deus, ele criou tudo que existe. Então ele é o genitor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas e aí? O que esse versículo então está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, meu querido. Sabe como se caracteriza o povo de Deus? É aqueles que são propriedade peculiar do Senhor, exclusiva de Deus. Aqui algumas versões vai dizer o seguinte, algumas versões dizem que se vocês ouvirem a minha voz, guardardes o meu conserto, vocês serão o meu tesouro em particular. Para você entender isso, um rei, ele adquire muita riqueza durante o seu reinado. Durante a sua gestão, ele adquire muitos ouros, muitos bens.
E eu quero dar um exemplo clássico, como que é isso que é tesouro particular. Sabe o que é tesouro particular? É aquilo que Davi fez. Quando a Bíblia diz que o povo trazia as ofertas para o templo, todo o povo, Davi disse, e eu mesmo, porque não pense que porque ele era rei, que ele também não tinha o dever de ofertar, como adorador sim. Alguém pode dizer, mas ele como rei, ele projetou, ele pregou o pregão para oferta, ele não precisava. Se fôssemos olhar para o politicamente correto de hoje, Davi talvez não precisava, mas como ele era um adorador de Deus, ele disse, eu também, do meu tesouro particular, eu dei o meu ouro para a obra de ouro, eu dei as pratas para a obra de prata, e dei os cobre para a obra de cobre. Davi fez questão de abrir o seu tesouro. Ele não deu o tesouro que era dos impostos, ele não deu o tesouro que ele ganhou sem esforço, porque era rei, não. Ele deu das suas economias pessoais. Outro exemplo da vida de Davi foi quando ele renumerou o povo e ele julgou a nação pelo pecado de Davi com uma praga, e Davi vai para o monte de Araúna. Deus manda Davi e sacrificar, e quando ele chega na fazenda de Araúna, ele diz, olha, eu vim aqui porque eu preciso sacrificar, erigir um altar e sacrificar ao Senhor. Araúna, ele se sentiu privilegiado, honrado, porque o rei da sua terra estava na sua propriedade, e ele queria oferecer sacrifício a Deus dentro da sua propriedade. E ele disse para Davi, eu vou parafrasear, é uma honra ter o Senhor aqui na minha terra, e muito mais honroso é que você veio para sacrificar a Deus na minha casa, na minha herdade, na minha fazenda. Eu não só vou te dar a terra onde você quer erigir o altar, como eu também te darei todos os bois que quiserem para oferecer sacrifício a Deus. Esse era o coração generoso de Araúna. Mas Davi não poderia oferecer sacrifício sem o seu suor. E Davi disse, não é assim que funciona. Coloca preço, porque eu tenho que pagar. Porque adoração, ela tem que ter sacrifício. Adoração verdadeira, ela tem que ter valor. Adoração verdadeira, ela tem que custar alguma coisa do adorador. Oh, aleluia! Hoje, meu querido, há muitas pessoas que querem adorar a Deus, mas não querem se sacrificar, não querem suar, não querem sofrer, não querem sentir cheirinho de suor na pele. Não, meu querido, às vezes para adorar o Senhor, para a adoração ser recebida, é só debaixo de gemido, é só debaixo de lágrima, é só debaixo de muita dor. A Bíblia vai dizer, lá em Hebreus capítulo 13, portanto ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvores, isto é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Adoração verdadeira é debaixo de sacrifício, tem valor, não tem preço, tem valor. Então Davi, ele vai abrir do seu tesouro. Ele poderia usar os impostos, ele poderia usar o dinheiro público, ele era rei, ele administrava tudo, mas ele disse, eu pagarei com o meu pessoal. É nesse sentido que a Bíblia diz, dentre todos os povos da terra, se vocês ouvirem a minha voz e guardar os meus mandamentos, vocês serão o meu tesouro particular. Sabe o que é isso, meu querido? Um tesouro, quem tem um tesouro, ele estima-o. Quem tem um tesouro, ele guarda-o. Quem tem um tesouro, ele zela por ele cuida dele, ele trabalha por
por Ele. É isso que Deus está dizendo. Dentre todos os povos da terra, se vocês ouvirem e obedecerem, eu vou estimá-los, tenho um apreço por vocês, eu vou guardá-los como os meus tesouros em particular. Mas existe a condição: se ouvir. Me desculpe o telespectador, meu querido, me desculpe a minha franqueza bíblica. Não adianta andar vacilando, não adianta andar pecando, desprezando, oferecendo sacrifício a Deus que não te custe nada, e por causa da pandemia agora, você quer chamar pelo nome de Deus, achando que é esse povo. Ei, meu querido, na carta de Timóteo, Paulo vai dizer que o Senhor conhece os que são seus, porque Ele selou, e qualquer que profere o seu nome, aparta-se da iniquidade. Aleluias! Deus conhece os que são seus. Qual que é a segunda característica do povo de Deus? Como eu vou saber conhecer o povo de Deus? A Bíblia vai dizer, Levítico capítulo 20, versículo de número 24. A Bíblia vai dizer da seguinte forma: e a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos separeis dos povos. Versículo de número 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. Enquanto você identifica o americano por ser consumista, por ser patriota, o brasileiro por ser alegre pela festa, o alemão por ser um homem frio, calculista, e quando você vai identificando os povos, o povo de Deus você identifica porque ele é separado dos povos da terra, e ele é santo, 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 ele é santo. Aleluia. Então não é todo mundo, não, é aquele que é santo. É aquele que é santo. Aleluia. Pastor, mas isso é Antigo Testamento? Não. Pedro vai dizer, sede santo porque eu sou santo. Jesus vai dizer, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aleluia. Então a santidade é isso, meu querido. Paulo vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que consenso tem o templo dos ídolos com o templo de Deus, e que consenso tem os demônios com Jesus Cristo, que consentimento há entre luz e trevas, pelo que saí do meio deles, não toqueis em nada que é impuro, então eu vos serei por pai, e vocês me serão por filhos. A condição é esta, meu querido, é viver no mundo, mas é não usar do mundo, não tocar no mundo, é não flertar com o mundo, não se engracejar com o mundo, é viver de uma maneira santa, porque estamos no mundo, mas no mundo não somos. Nós já não somos do mundo, porque fomos separados pelo sangue do Cordeiro e lavados pelo poder da sua palavra, para vivermos para Deus. Aleluia. Esses são, meu querido, as características. Poderíamos dizer muitas outras aqui. Apocalipse 12:17 indica, meu querido, vai nos falar lá que o povo de Deus é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então você já aprendeu? Quando Deus dizer o seguinte: se o meu povo, quem que é o povo de Deus? É aqueles que são tesouro particular do Senhor, é aqueles que guardam e obedecem e ouvem os seus mandamentos. Aleluia. São aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo nas suas vidas. Meu querido, eu não quero ser aqui o pregador pessimista.
mas eu sou dentro da realidade. E eu posso dizer o seguinte: Deus vai sarar a nação. Eu não creio que Deus vai sarar a nação. Eu não creio que Deus, vamos aqui, sensacionalista, Deus vai sarar, eu não creio que Deus vai sarar a nação. Sabe por que eu não creio que Deus vai sarar a nação? Porque nem todos dessa nação são povo de Deus. A promessa é para quem é povo de Deus. Agora eu tenho uma palavra de esperança para você, meu querido, que é povo de Deus. Não importa se Deus vai sarar os 4 quadrantes da nossa nação, mas quem é povo de Deus, quando Ele clamar, Deus vai sarar a tua família, Deus vai sarar a tua casa, Deus vai sarar o teu coração, Deus vai sarar a tua vida, e aonde você colocar os teus pés, Deus vai te abençoar, porque Deus tem compromisso com o seu povo. Rabia súbia, aleluia. Aqui está, meu querido, a permanência e a cobertura de Deus sobre o templo e sobre o povo estava condicionado em um povo decidisse e dedicar-se totalmente a Deus e mudar os seus velhos hábitos. E isso nós podemos ver, meu querido, imbuído em 3 aspectos, que a Bíblia vai dizer o seguinte: se o povo reconhecer a grandeza de Deus, se o povo buscar a presença de Deus, e se o povo se converter, então Deus vai operar na vida do povo. Ele disse: se o meu povo se humilhar, porque o negócio de Deus não é com grande, o negócio de Deus não é com aquele que pode, o negócio de Deus não é com aquele que tem, com aquele que é, com aquele que faz. O negócio de Deus é com aquele que não tem, é com aquele que não é com aquele que não pode, é com aquele que depende, é com aquele que é fraco, é com aquele que reconhece as suas limitações, é aquele que se humilha e que reconhece que toda a honra, toda a glória, todo o poder, o domínio, o fazer, o efetuar, tudo pertence a Deus. Oh, aleluia! Quantos homens acham que pode e que mandam? Está aí, meus queridos. Está aí, eu estou feliz, meu amado, eu estou feliz. Sabe por que eu estou feliz? Porque Deus tem colocado o homem no lugar dele, Deus tem colocado políticos no lugar dele, Deus tem colocado empresários no lugar dele, Deus tem colocado jogadores de futebol no lugar dele, para que saibam que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e que do Senhor é a vida, é Ele que tem o poder de curar, de pôr numa cama e de tirar da cama, Ele que tem poder de matar e de dar vida, é dele, é para ele, é tudo dele. O que serve os contratos milionários, o que serve tanto dinheiro no banco, o que serve os carros importados, o que serve o helicóptero dos grandes empresários, o que serve a fama dos grandes jogadores esportistas, não serve nada diante de um pequeno vírus que nós nem podemos vê-lo. Aleluia. Humilhar é isso. Humilhar, meu querido, a palavra humilhar, ela vem da palavra humus. Quem aqui é jardineiro, quem já trabalhou na jardinagem, sabe o que é humus. Humus, ela vem de terra. Então quando você se olhar no espelho, para de se ver ali um grande personagem, uma pessoa que pode. Não, quando você se olhar no espelho, saiba que você só é uma porção de terra, que por enquanto tem vida, mas que depois vamos voltar para a terra. O que é o homem? Para que nos orgulhar tanto? Para que, meu querido, querer dominar tanto? Para que achar que somos? Deus está dizendo: se o meu povo reconhecer quem eles são e quem eu sou, se o meu povo tiver a ciência até onde eles podem ir,
o que eles podem fazer e até o quanto eles podem conquistar e realizar. Oh, aleluia! A Bíblia diz, meu querido, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Jesus ainda vai dizer, porque todo aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, será abatido, mas todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado por Deus. Aleluia! Jesus é o nosso exemplo de humildade. Sabe por quê? Sabe por quê? Jesus nunca buscou fama própria. Nunca buscou. Eu vou terminar com isso daqui, não vai dar para nós seguirmos além, porque eu não quero estender mais. Mas eu fiz um comentário e eu vou repetir esse comentário. Ora, pense comigo, eu estava estudando a palavra do Senhor e orando a Deus. Orando ao Senhor. Senhor, como pode? O Senhor, do alto trono, onde o Senhor está sentado, o Senhor olha para a terra, e o único prazer que o Senhor tem é da tua igreja reunida, dando a ti louvores e glória. A igreja que o Senhor escolheu, que o Senhor elegeu, que o Senhor resgatou, ela é o colírio dos olhos de Deus neste mundo. E como pode, Senhor? Os templos estão quase todos fechados em grande parte do mundo. Estamos sem sacrifícios na casa de Deus. E o Senhor tem todo o poder. O Senhor pode reverter essa situação. E eu estava orando, meu questionamento com Deus: o Senhor não te agrada do culto do teu povo? O que aprendemos pela Bíblia Sagrada é que a tua casa é a porta dos céus na terra. E eu tenho ouvido vários crentes dizer: eu sou a igreja. Você não é igreja nada. Onde você leu que você é a igreja? A Bíblia não diz que eu sou a igreja. Não importa, a igreja está fechada, mas eu sou a igreja. A Bíblia não fala, eu sou o templo do Espírito. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Nós somos membros particulares do corpo de Cristo, mas quando estes membros se reúnem, eles são edificados casa espiritual. Aí nós somos a igreja, o corpo de Jesus Cristo. Mas olha só, meu querido, sabe como tem sido nosso culto hoje? São cantores querendo ser convidados para poder fazer a fama. Me desculpe, mas que diferença há? Não são todos, mas que diferença há dos nossos cantores evangélicos para aqueles cantores que estão lá no mundo hoje? Parece que a única diferença é que enquanto eles fazem show no palco, os nossos fazem show no púlpito. Querem receber ovações, aplausos, assobios. Querem receber confetes, fotografias. Não cantam mais para a glória de Deus, cantam para a sua glória. Pregadores que já não pregam mais com o objetivo de Deus fazer uma obra na vida daquela pessoa que ouviu a mensagem, mas pregadores que pregam e quer que a igreja dá glória. Dá glória para quem? Para mim ouvir que a mensagem é boa, ou dá glória para Deus? Porque se é glória para Deus, nem sempre a igreja vai ficar glorificando. Mas você quer ver uma mensagem? A igreja pode estar embudecida, mas se a mensagem é para a glória de Deus, aquela pessoa vai sair pela porta, e quando ela colocar a cabeça no travesseiro, ela vai dizer: meu Deus, como tu falaste comigo, eu a partir de hoje, eu vou ser diferente.
Isaías capítulo 1, a Bíblia vai dizer, Deus, ele diz, já estou cansado do vosso culto, já estou cansado das vossas festas, já estou cansado dos vossos congressos, as vossas orações, quando vocês fazem a mim, eu viro o rosto para não ouvir. Por quê? Porque há pecado da planta dos pés ao alto da cabeça, não tem nadação. Então Deus não pode ouvir um povo que não é dele. Oh, aleluia! Mas você que está ouvindo essa mensagem, Deus quer, meu querido, um conserto da tua parte e de mim. Deus quer um conserto com a sua igreja. Deus quer que nós voltemos a ser chamados pelo seu nome, para que nós tornemos a ser filhos, e Ele é o nosso Pai, para Ele curar a nossa terra, perdoar os nossos pecados e nos sarar completamente. Que nós possamos rever os nossos cultos, que nós possamos rever, meu querido, os nossos conceitos como cristão. Aleluia! Para que Deus possa chamar-nos de seu povo, de seu povo. Aleluia! E que nós, quando comparecermos na sua casa e dobrarmos o nosso joelho, Deus possa ouvir e dizer, é o meu povo, é o meu tesouro particular que está clamando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não tenho dúvidas nenhuma, que se nós cumprirmos o que a palavra nos ensina, oh meu querido, eu não tenho dúvidas que você terá a tua oportunidade de cumprir a tua missão que Deus estabeleceu para você nessa terra. E a nossa missão é fazer a obra do Senhor e glorificar o nome do Eterno, o nosso Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer um